Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de maio. O ministro Dias Toffoli do STF rejeita a notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o também ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Segundo Toffoli, as condutas apresentadas não configuram crime, mas regular exercício da jurisdição. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O plenário do Supremo começa a julgar a validade da proibição de vendas de bebidas em rodovias federais e se mantém como infração a recusa ao teste do bafômetro. STF apresenta parcerias para ações e projetos contra a desinformação e o combate às notícias falsas. E ainda, Ministério Público Federal cobra do governo de São Paulo e da Prefeitura da capital medidas para acabar com o lixo acumulado nas ruas. O ministro Dias Toffoli do Supremo determinou o arquivamento da notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Toffoli disse que os fatos narrados não constituem crime e não existe justa causa para o seguimento da ação. Na notícia-crime, o presidente da República alegou que o ministro Alexandre de Moraes teria praticado abuso de autoridade na condução do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo. Jair Bolsonaro disse que continuou como investigado, mesmo depois que a Polícia Federal chegou à conclusão de que ele não cometeu crimes ao atacar o sistema eleitoral durante uma live em rede social. O ministro Dias Toffoli negou o seguimento da notícia-crime. Na decisão, Dias Toffoli escreveu: o fato do ministro Alexandre de Moraes ser o relator do inquérito não é motivo para se concluir que teria algum interesse específico, tratando-se de regular exercício da jurisdição. Afirmou também que as alegações dizem respeito à matéria de defesa, que deve ser apresentada nos procedimentos investigatórios, não se mostrando viável que sejam analisadas fora do contexto dos autos, ainda mais por outro ministro que não seja o próprio relator. O presidente Jair Bolsonaro havia pedido sigilo sobre o caso, mas o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo, porque parte do que foi colocado na notícia-crime teve ampla divulgação na imprensa. O plenário do Supremo começou a julgar hoje a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias federais e a validade da norma que considera infração a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. Os 3 processos são de relatoria do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Em um dos casos, o plenário vai decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro, que classifica como infração de trânsito a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. No caso analisado, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul questiona uma decisão da segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado, que anulou auto de infração contra o motorista. De acordo com a decisão, como não foi constatado formalmente que ele conduziu o veículo sob sinais externos de uso de álcool ou de substância psicoativa, não há infração de trânsito. O Detran Gaúcho recorreu ao Supremo. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deverá ser adotada em casos semelhantes em todo o país. Segundo o Detran, como a infração é administrativa, não procede a alegação de ofensa ao princípio da não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao direito penal. Também alega que, como se trata de infração autônoma, não se exige do agente fiscalizador a comprovação de sinais de embriaguez, bastando a recusa do condutor. A recusa ao teste do bafômetro não gera presunção de embriaguez e não tipifica também crime de trânsito. É preciso que isso fique bastante claro como uma premissa primeira, nos parece, para esse julgamento. A infração decorre, portanto, única e exclusivamente da recusa em fazer o teste. Quem não faz é autuado como tendo praticado uma infração administrativa. As outras 2 ações questionam a lei seca. A Confederação Nacional do Comércio e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes são contra as restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas
em rodovias federais. Que é facultado ao agente público formas de fazer a prova, inúmeros, exames clínicos, confusão verbal, direção errática, hálito, vídeos, testemunho e tantas outras que estão no caput do artigo 277 e são muito mais seguras. Também houve manifestação de outras partes interessadas nos processos. A norma causa, sim, uma brusca mudança de comportamento, mas tão somente até que a sociedade se adapte, encontrando alternativas para conciliar o seu costume com as normas de segurança. A lei, por motivo de ordem pública, buscou combater um dos fatores mais nocivos à segurança no trânsito, o motorista alcoolizado. O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, entre 2008 e 2016, colocou como número de vidas salvas pela lei seca 41 mil. Nós estamos falando de 8 anos, 41 mil pessoas que se salvaram em virtude desta aplicação mais rígida de alguns princípios que nós estamos aqui, que o Supremo está aqui a observar e a analisar a constitucionalidade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a constitucionalidade do teste do bafômetro e se manifestou contra a venda de bebidas em rodovias. A liberdade individual pode sofrer restrições quando puder causar dano à coletividade. O trânsito seguro é direito de todos, podendo ser extraído da interpretação sistêmica do artigo 6º caput, combinado com o artigo 144 da Constituição. A sessão terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esse julgamento. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o relator dos 3 processos, o ministro Luiz Fux, apresentou o voto dele. Ele falou que a lei seca é adequada, necessária e proporcional. Ele também trouxe dados que comprovam que direção e álcool não combinam. Nesse sentido, ele votou pela constitucionalidade do teste do bafômetro, ou seja, mantendo a multa para o motorista que se recusar a fazer o teste. Já em relação à venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, o ministro votou pela manutenção da proibição, como estabelece a lei seca. Depois do voto dele, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. O Supremo Tribunal Federal apresentou hoje parcerias para ações e projetos contra a desinformação. O programa, criado em agosto do ano passado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, une esforços para alavancar estudos, tecnologias e estratégias para combate às notícias falsas. O programa conta com 35 parceiros, como o TSE, universidades, entidades de classe, associações e startups. Pela manhã, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assinaram um termo de cooperação. O documento representa os esforços entre a Justiça Eleitoral e os demais órgãos do Poder Judiciário para construir um ambiente de informações saudável e transparente, para o desestímulo, a criação e a disseminação de afirmações falsas e discursos de ódio. É um programa que se traduz numa aliança institucional estratégica dentro do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, mas especialmente com instituições relevantes da sociedade civil. Eu destaco ainda que o programa de combate à desinformação, ele não pretende blindar o Supremo Tribunal Federal de críticas, seja da imprensa, seja da sociedade, seja da academia. A crítica faz parte da vida do homem público. E nós temos de prestar contas à sociedade, que hoje está em voga o tema accountability, que nós temos exatamente de atender aos anseios da sociedade com relação à nossa performance em todos os níveis. Ao contrário, o programa não é para blindar, o programa se propõe a ser um canal para ouvir e ajudar a esclarecer dúvidas que permaneçam. O primeiro painel, hoje à tarde, foi sobre parcerias com setores público e privado para combater a desinformação.
Com o apoio dos parceiros, os projetos serão desenvolvidos sem custos adicionais para o Supremo, com uso da estrutura de comunicação já existente. De imediato, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, RNCD Brasil, vai colocar um plano de educação de mídia para esclarecer o funcionamento das instituições, levando informação ao público em geral, a não acreditar em qualquer publicação e, sobretudo, rebater as fake news. Entre outras ações previstas, as universidades vão desenvolver pesquisas sobre o fenômeno da desinformação em várias áreas de estudo. Em parceria com uma startup e o WhatsApp, o STF lançará um chatbot, programa de computador desenvolvido para conversar com os internautas. Serão oferecidos serviços como consulta de processos, esclarecimento de dúvidas e acesso a outras ferramentas, já disponíveis no portal do STF. Também ganha destaque outra parceria para permitir que o Supremo tenha acesso à detecção e análise de mensagens falsas sobre a Corte no Twitter. Esse sistema TORS é um sistema específico para o STF, criado pela Fasios, não é utilizado por mais ninguém, com a ideia de capturar nas redes sociais informações, publicações de interesses do STF, através de palavras-chave, então, palavra-chave STF, palavras-chave nomes dos ministros e qualquer outro tipo de palavra-chave que interesse ao STF. Ponto importante é que hoje, para a nossa democracia, esse projeto de combate à desinformação ele é extremamente relevante, né? A população hoje ela precisa estar bem informada, né? Então a gente quer hoje, com o nosso programa aqui hoje, contribuir cada vez mais para que essa informação ela chegue de uma maneira rápida, eficaz, né, ao cidadão, ao usuário, né, principalmente ao público que hoje acessa o site do STF. Os parceiros conheceram as primeiras ações e voltam a se encontrar nesta quinta-feira. Vão discutir o papel das agências de checagem e a contribuição das universidades para a preservação da democracia. E veja a seguir, o Ministério Público cobra do governo e da Prefeitura de São Paulo medidas para acabar com o acúmulo de lixo nas ruas. Voltamos já. Em um país ainda marcado por desigualdades sociais, econômicas e de informação, a TV Justiça presta um importante compromisso em explicando conceitos, explicando temas debatidos pelas mais altas cortes do país a todo e qualquer cidadão. O brasileiro acusado de matar 2 militares das Forças Armadas francesas foi condenado a 130 anos de prisão pelo primeiro Tribunal do Júri da Justiça Federal do Amapá. Bruno Feitosa tem os detalhes. O crime aconteceu em junho de 2012, em meio a ações de combate ao garimpo ilegal de ouro, na região da Guiana Francesa, país vizinho ao Amapá. O réu foi ainda considerado culpado pela tentativa de homicídio de outros 22 militares. Ao final de 19 horas de julgamento e debates, a condenação do réu a 130 anos de prisão foi anunciada pelo juiz federal Mário de Paula Franco Júnior, da 4ª Vara Federal Criminal, cumprindo a decisão soberana dos jurados que integraram o conselho de sentença. A defesa chegou a argumentar a ausência de testemunhas que ligassem o réu ao crime, mas para o magistrado ficou demonstrado que o réu se apresenta como pessoa notoriamente perigosa que praticou crimes gravíssimos e com emprego de violência em grau superior ao que se considera normal. O julgamento foi transmitido com tradução em tempo real pelo YouTube e foi acompanhado pelas vítimas e familiares franceses. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação para que o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital adotem medidas para acabar com o acúmulo de lixo nas ruas.
De acordo com o procurador da República, autor da ação, a quantidade de lixo a céu aberto atingiu um ponto crítico e não apenas causa insalubridade, mas também afeta usuários de crack, sobretudo em bairros do centro. A ação civil pede que a Justiça Federal obrigue o município e o Estado a elaborar um plano de ação para garantir o acondicionamento e a destinação adequada do lixo na cidade, de forma a evitar o descarte e a permanência dos dejetos em vias públicas. O plano deve prever a instalação de lixeiras invioláveis ou subterrâneas, que comportem grande quantidade de resíduos, com maior número desses compartimentos destinado aos bairros centrais, onde o volume de lixo produzido é elevado devido à intensa atividade comercial. A Justiça do Trabalho promoveu um webinário no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foram debatidas as causas e consequências dessa prática tão lesiva. A abertura do seminário foi feita pelo ministro Evandro Valadão, coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Ele falou sobre a importância de um olhar mais atento sobre o tema. Desejo parabenizar os organizadores deste relevante evento, que contribuirá certamente para exortarmos a sociedade para a importância de retirarmos, volto a repetir, o véu da invisibilidade sobre o tema, a fim de informar, sensibilizar e mobilizar a todos para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento, em parceria com a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, marca uma das ações da Justiça do Trabalho para o Maio Laranja, mês que visa mobilizar a sociedade em torno do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os objetivos são conscientizar a sociedade para uma das piores formas de trabalho infantil e divulgar maneiras de denunciar. De acordo com dados do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Os números mostram ainda que todos os anos 500 mil crianças e adolescentes são abusados no país e somente cerca de 7% dos casos chegam a ser denunciados. A juíza Eliana dos Santos Alves Nogueira, coordenadora do Juizado Especial da Infância e da Adolescência da Justiça do Trabalho de Franca, interior de São Paulo, iniciou a rodada de palestras trazendo o tema Marco Legal de Proteção, intersecção entre o direito do trabalho e o direito penal. A magistrada citou outros dados preocupantes. De acordo com o Disque 100, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking da exploração sexual infanto-juvenil. Nós precisamos tratar dessa grave questão estrutural com uma atuação estrutural dentro do nosso sistema e, notadamente, do nosso sistema de justiça trabalhista. A segunda e última palestra foi da psicóloga e doutora em Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Ione Aparecida Xavier, que abordou a exploração sexual sob as perspectivas psicológica e da saúde mental das vítimas. A gente entende que toda e qualquer situação vivida subjetivamente, ela tem que ser tratada subjetivamente também, e que a gente tenha que acreditar, né, no que fala, no que nos traz a pessoa, no que nos traz a criança, né? E no próximo bloco, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados amplia a estrutura e abre novas possibilidades para alunos e colaboradores. Voltamos já. É muito importante que o direito possa ser difundido, que os ideais e a noção de justiça venha a ser apresentada para a população, desde aqueles menos conhecedores até os mais informados. É muito importante que a TV Justiça cumpra o seu papel institucional de difundir, de viabilizar, de ser um meio de comunicação entre a sociedade e os operadores do direito. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, participou do primeiro dia do Seminário Nacional de Processo Civil, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
O encontro online teve a presença de presidentes de tribunais superiores e juristas que discutiram o impacto do processo civil na efetividade da justiça. O foco do encontro é a aplicação do processo civil no cumprimento de direitos humanos. O ministro Gilmar Mendes falou sobre a experiência do Supremo, que durante a pandemia utilizou a tecnologia para seguir com os julgamentos. Segundo o ministro, agora é preciso usar o ambiente virtual para tornar a justiça cada vez mais acessível. Essa mudança que foi feita ainda na gestão do ministro Toffoli, 2020-21, essas mudanças atenderam aos desafios que se colocaram. Impedidos que estávamos de nos reunirmos no plenário físico, impedidos que estávamos de discutir o tema, a participação nas questões de liminares e tudo mais, nós deliberamos muitas vezes, inicialmente, no plenário virtual. Claro, tínhamos aquele virtual presencial e tínhamos este virtual, vamos chamar assim, aquele em que colocávamos o processo e fomos nos adaptando, inclusive, diante da urgência de determinadas matérias. Ainda recentemente, eu tive um caso muito sensível, desembargadora Ana Maria, envolvendo as eleições no estado de Alagoas, em que eu dei a liminar e balizei um pouco as eleições, mas não queria que as eleições fossem realizadas, nem poderia ser, sem que o plenário se manifestasse. E colocamos isso no plenário virtual para que fosse deliberado no prazo de 24 horas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, também defendeu o uso da tecnologia para garantir a efetividade da justiça brasileira, apesar da volta do presencial. Todos têm direito de acesso à justiça, somos apenas inquilinos do poder. Proprietário do poder é a jurisdição, é o cidadão. Na manhã de hoje foram debatidos o acesso à justiça e inovações tecnológicas na era pós-pandemia, a nova lei de improbidade administrativa e o processo civil de 2015. Nos próximos 2 dias, o seminário vai ter trocas de experiências, de boas práticas e reflexões sobre qualidade, celeridade e eficiência no judiciário brasileiro. O Conselho da Justiça Federal fez uma sessão extraordinária para estabelecer parâmetros para a composição inicial do TRF da 6ª Região. O Pleno do Conselho da Justiça Federal se reuniu em sessão extraordinária para votar proposta de resolução que estabelece a distribuição das vagas e define a ordem de antiguidade dos desembargadores federais para formar a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A lei que cria o TRF-6 foi sancionada em outubro de 2021 e o tribunal terá jurisdição em Minas Gerais. O Conselho aprovou por unanimidade a definição de que 13 vagas serão destinadas para magistrados de carreira da Justiça Federal da 1ª Região, sendo 7 delas pelo critério de antiguidade e 6 pelo critério de merecimento. 2 vagas para advogados militantes, 2 para membros do Ministério Público Federal e 1 vaga será provida por uma desembargadora do TRF-1 que optou, dentro do prazo legal, pela remoção para o novo tribunal. A previsão é que o TRF-6 seja instalado em agosto deste ano para diminuir o acúmulo de processos relativos a Minas Gerais e entregar para a população uma justiça mais ágil. A Infam inaugurou novos espaços educacionais para promover ações de aperfeiçoamento de magistrados. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, inaugurou 3 novos espaços para oferecer ainda mais estrutura e possibilidades para os alunos e colaboradores. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, destacou na cerimônia de inauguração dos novos espaços a importância do aparelhamento da Infam. Estamos trabalhando de mãos dadas, Infam, STJ e Conselho da Justiça Federal, em prol de uma justiça qualificada, de uma justiça de excelência, mas uma justiça que dê resposta aos questionamentos da sociedade.
Foram inaugurados um auditório e 2 novas salas de aula. Os espaços vão oferecer ambientes modernos que vão ajudar na capacitação de magistrados, com impacto direto na qualidade da prestação jurisdicional. Os espaços educacionais homenageiam desembargadores que realizaram trabalhos de destaque no âmbito da magistratura. Educação de juízes para os juízes. E isso é uma obra coletiva que inclui todos os ex-diretores e se projeta para o futuro. E vejam que extraordinário. É quase como um ato de passagem, que para ser presidente do Superior Tribunal de Justiça, o bom presidente terá que ter sido diretor da Infam. O auditório passa a se chamar Auditório Desembargador Eládio Lecei e as salas de aula levam os nomes dos desembargadores Nildo Nery dos Santos e Cristóvão Daielo Moreira. Juízes mais preparados, magistrados de uma maneira geral mais preparados, com o aperfeiçoamento que a escola permite fazer, significa um melhor serviço à sociedade. A razão de ser do judiciário é servir a população. Também participaram do evento os ministros do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, Mauro Campbell Marques, Moura Ribeiro e Ribeiro Dantas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.